Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor. Igreja reunida aqui no templo, vocês podem se assentar. A igreja que está reunida em casa, Deus abençoe. Milagres vão acontecer, porque o Espírito está aqui. É isso que nós cremos nessa noite. Por isso eu quero te convidar a abrir o seu coração. Fique ligado nesta mensagem, porque Deus quer falar com você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te dar as armas certas para que você possa vencer. E é isso que Deus tocou e falou no meu coração. E o tema da nossa mensagem é: não esqueça o mais importante. Queridos, nós temos muitas coisas que pensar, que fazer. A nossa vida é uma correria. Mas nós não podemos nunca nos esquecermos daquilo que é mais importante para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Atos 1. Atos, no capítulo 1. A partir do versículo 3, nós vamos fazer uma leitura. É uma instrução que Jesus dá aos seus discípulos no dia que ele está indo assunto aos céus, né? Então diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista destes. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia! Pela palavra de Deus. É isso que, como igreja, nós esperamos. A vinda de Jesus. Ele foi preparar-nos lugar. E quando Ele voltar, nós iremos com Ele. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, que nós vamos orar. Amado e querido Deus, nós queremos te glorificar. Queremos te agradecer pela instrução que o Senhor nos traz essa noite como igreja. Que ela venha com poder e força em cada coração, e que nós possamos nos fortalecer no Senhor, que nós possamos ter um tempo de paz, de alegria, sem conflitos dentro de nós, porque somos direcionados pela força do Teu poder. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Você diga... Ó, vocês não ouviram quase nada, né? Porque a turma aqui do templo está de máscara. Mas todos disseram amém e todos estão sorrindo. Isso que é o mais bonito, não é mesmo? Mas, queridos, os discípulos,
eles iriam iniciar uma nova fase da vida deles. Por 3 anos, eles caminharam com o Senhor Jesus. Eles aprenderam com Ele. Eles viram sinais e maravilhas acontecendo, curas extraordinárias, libertação, ressurreição, multidão sendo alimentada, conversões. Jesus poderia dizer: eu estou voltando para casa, que é o lar celestial. Eu vou preparar um lugar e quando este lugar estiver pronto, eu volto para buscá-los. E por isso vocês podem agora sair e vão falar, vão anunciar sobre tudo que vocês viram de mim, sobre tudo que vocês ouviram de mim. Ele poderia dar essa instrução. Mas não foi isso que aconteceu, igreja. Não foi isso. Jesus diz: vocês devem permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O Espírito Santo descerá sobre vocês. E aí sim, vocês poderão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Queridos, nós podemos ter conhecimento da palavra de Deus. Muitos têm. Até o diabo tem. Porque se ele não tivesse, ele não poderia ter o título de acusador. Se ele nos acusa, é porque ele sabe quando nós erramos o alvo. Então ele sabe, ele tem conhecimento da palavra de Deus. Mas a verdade é que não basta ter conhecimento. Não basta. O nosso conhecimento, ele deve estar submetido ao poder que vem do alto. Glória a Deus. Quando nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, as nossas ações glorificam a Deus. Quando somos revestidos pelo poder que vem do alto, nós testemunhamos a Cristo, até com a nossa boca fechada. Isso é maravilhoso. Nós, como cristãos, não só precisamos crer nesse poder, mas nós precisamos também dispor desse poder. Esse poder que vem sobre a nossa vida, é Ele que nós temos a oferecer. Queridos, quem tem alguma coisa a oferecer a esse mundo? Nós, que somos filhos de Deus, que temos o poder que vem do alto sobre nós. Então nós temos que ter e nós temos que dispor. Temos que usar desse poder na nossa vida. É isso que o mundo precisa. Nós somos seres espirituais. Nós precisamos parar para pensar nisso, que parece muitas vezes que é só o corpo. Que nós temos que ter uma preocupação somente com o corpo. Mas nós somos seres integrais. Temos corpo, alma e espírito. E Deus nos criou de forma espiritual. E as armas mais poderosas do universo, não é bomba atômica, não é nada disso. São as que estão à sua disposição. Hoje. Quando que vai estar disponível essas armas? Hoje. Elas já estão disponíveis. Porque nós estamos aqui como um exército, uma igreja que representa Cristo. Esse texto, ele vem nos ensinar nessa noite que por mais preparados que nós estejamos no quesito conhecimento, ele nada valerá se nós não estivermos revestidos desta armadura, deste poder que vem do alto.
A palavra de Deus diz em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o poder de Deus, não são as nossas forças, não são os nossos recursos. O texto continua dizendo, revistam-se de toda a armadura de Deus. Quando esse toda, quer dizer muita coisa para nós. Que não existe usar uma coisa e não, isso não serve para mim, isso eu não quero, isso eu não gosto. Mas a palavra diz, revistam-se de toda a armadura de Deus, para estarem firmes contra as ciladas do diabo. Contra o diabo, queridos, só há armas espirituais, viu? Porque não adianta falar que ele está preso, está amarrado. Teve um tempo aí, né, da igreja falar, está amarrado. Nós precisamos disso, queridos, entender que contra as ciladas do diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, nós temos que usar as armas certas. E a armadura toda é composta do cinturão da verdade. O inimigo é o pai da mentira. Da couraça da justiça. Do escudo da fé. Do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é esta arma que nós estamos utilizando neste momento. A palavra de Deus. Há um desgaste muito grande em nós, muito grande, quando nós tentamos fazer as coisas pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento. E como estamos falando de armas espirituais, eu quero dar um exemplo de uma batalha que aconteceu entre Davi, enquanto ele era ainda um jovem, né, pastor de ovelhas, e Golias. Golias era um forte guerreiro, um líder em batalhas. Sua altura era de 2,83 metros. Imagina o tamanho desse homem, fora de proporção, não é? E o que acontece? A história nos diz que por 40 dias, Golias afrontou o exército de Israel, para que um homem se levantasse, guerreasse, o enfrentasse. E os soldados, eles se encolheram, eles tiveram medo. Até que Davi, né, Davizinho ainda, ele vai levar mantimentos para os seus irmãos, e ele se depara com aquela cena, aquela afronta, inclusive a Deus. Davi, queridos, pela sua força, pelo seu tamanho, pela sua habilidade para a guerra, ele não poderia vencer. E mesmo assim, ele se dispôs a enfrentar aquele filisteu, aquele gigante. E ele vai, e ele vence. Mas o que garantiu a sua vitória? O que foi que garantiu a vitória dele? Sua total e absoluta dependência de Deus. Quais foram as palavras que Davi usou para enfrentar aquele gigante? Ele disse, olha, você vem contra mim com lança, espada, escudo. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, aplauda o Senhor, você que está aqui. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, mas o reconhecimento e o revestimento que vem do alto é que nos mantém em pé, em vitória.
Nós precisamos voltar a receber o poder do alto para enfrentar as batalhas da vida. Qual é a batalha, querido, que você tem enfrentado? Deus já disponibilizou as armas que você precisa para vencer. Ele não vai te dar essas armas um dia. As armas já estão disponíveis. Meu conselho é que você, logo pela manhã, acorde, abra a palavra de Deus em Efésios 6. E se revista da armadura de Deus. Que você ore. Que você diga com força e poder qual é o gigante que você tem enfrentado. Que gigante se levantou contra você. Pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação familiar. Diga: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, é tempo da igreja voltar a clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Isso é poder. O sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica de todo pecado e nos fortalece. É tempo de voltar a crer no poder da palavra de Deus, no poder do Evangelho. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho significa boas novas. Sabe o que nos empodera? É a palavra de Deus. Ela nos dá poder, ela salva, ela nos alimenta. E nós temos que levar as boas obras da salvação a outros. Esse é o papel da igreja. É disso que o mundo está carente. É disso que os corações estão sedentos. Todas as nossas ações como igreja devem ter este único objetivo: almas recebendo as boas novas, se rendendo, como o pastor leu aqui sobre rendição, se rendendo ao Senhor, sendo limpas, purificadas pelo sangue de Cristo. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Que poder! Que poder que a palavra de Deus tem para aqueles que creem. É tempo, igreja, de nós voltarmos a crer no poder da cruz de Cristo. Romanos 6,6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pecado, sabe o que traz? Pode trazer prazer no começo, mas traz escravidão. Traz escravidão. Queridos, foi na cruz que Cristo levou os nossos pecados, nos trazendo libertação. Você é livre. Livre para adorar. Livre para glorificar a Deus. Livre para fazer o que é certo. Nós éramos escravos e hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Na cruz Ele levou as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos
sarados. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de voltar a crer no poder do reino de Deus. Eu e você estamos sobre a cobertura desse reino. Temos proteção. Na oração do Pai Nosso, versículo 13 diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E você, onde você estiver, diga: amém. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Louvado seja. É tempo de voltar a buscar o poder do Espírito Santo. De voltar a ter experiências mais profundas com Deus, o batismo. O nosso texto de hoje, Jesus ordena que seus discípulos permaneçam em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E quando chega lá o capítulo 2 de Atos, diz que no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, e de repente, o Espírito Santo toma aquele lugar, toma todos os corações, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É isso que faz diferença na nossa vida. É isso que faz diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, quando nós somos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Queridos, até o Senhor Jesus suportou a cruz, suportou tentação, porque Ele se submeteu à vontade do Pai. E Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Depois deles serem batizados com o Espírito Santo, nesse dia de Pentecoste, Pedro prega e 3.000 almas se rendem ao Senhor. É isso. Esse é o poder da palavra, o poder do Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que nós vemos em toda a história da Bíblia, desde a criação. É o Espírito que quer habitar no coração de cada ser humano. De cada ser humano. É tempo de exercitar o poder da fé e da oração. Mateus 21, 22 diz: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Que maravilhoso isso! Oração é o que move a mão de Deus. Oração é o que muda sentenças, como mudou a do rei Ezequias. Quando nós oramos, nós podemos ver o agir de Deus em qualquer situação das nossas vidas. Estamos cada vez mais preparados para entender a vontade de Deus quando nós nos achegamos a Ele em oração. Oração é a arma eficaz que o Senhor nos deixou para falarmos com Ele. Tem uma fórmula? Não. Ele te conhece. Basta que você abra o seu coração. E se está à disposição, utilize-a. Não fique sofrendo sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se preocupa comigo, ninguém isso, ninguém aquilo. Deus quer te abençoar, Deus quer que você vença essa situação. Fale com Ele, exercite a sua fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Você pode ser bacana, você pode ser legal, você pode ser bonito, você pode ser inteligente. Você pode ser tudo, ter muito conhecimento. Mas é a palavra de Deus que diz que sem fé nós não conseguimos agradar o nosso Deus. Então vamos exercitar a nossa fé. Vamos exercitar todos os dias. O Senhor, nesta noite, nos alimentou. Não esqueçam nunca do mais importante. O sangue de Jesus. Nós somos cidadãos de um reino. Esse reino tem um rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam da armadura de Deus, é a palavra. Não se esqueçam dos conselhos que o Senhor nos dá. Não vamos sair fazendo as coisas porque é para Deus, vamos sair de qualquer jeito, vamos fazer. Os discípulos eram as pessoas mais bem preparadas que existiu. Porque eles aprenderam na fonte, aprenderam com o próprio Senhor Jesus e vendo. E mesmo assim, Jesus falou, não saiam ainda. Fiquem lá, até que vocês sejam revestidos de poder. E é isso que tem faltado. Muita gente fazendo muita coisa, sem o poder de Deus, sem a direção de Deus. E o mundo vai virando esse caos. Porque onde está a vontade de Deus nisso tudo? Vamos nos voltar, queridos. Nos voltar para Deus, para a palavra, para aquilo que Ele nos orienta. E que tudo, ao concluirmos a nossa missão aqui na terra, nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo. Eu quero chegar nisso. E eu espero que você também fale, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Ele diz, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? Que todos nós possamos combater o bom combate. Encerrar a carreira, quando Jesus falar, está encerrado. E guardar a nossa fé. Amém? Eu quero fazer um apelo essa noite. Antes de chamar o pastor Silas aqui para orar. Talvez você está assistindo, né, esta mensagem sobre batalha, sobre armas espirituais. E você entendeu que apenas com a sua própria força está difícil a batalha. Você entendeu que é impossível ter vitória na batalha se não tiver um general ali à frente, né? Um homem forte, poderoso, o nosso Deus. Se você é essa pessoa que esta noite entendeu que precisa de Deus à sua frente, direcionando a sua vida, eu quero te convidar, em nome de Jesus, a você entregar a sua vida a Cristo, neste momento, e permitir que Ele seja o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, o general das suas batalhas. Se você é esta pessoa, eu quero que você nesse momento faça esta oração comigo. Repita, eu entrego a minha vida em tuas mãos e te recebo como Senhor e Salvador. Purifique o meu coração, escreve o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Se você fez essa oração, a pastora Elaine está lá no chat da igreja. Fale com ela. Deixa o seu nome, fala, olha, eu entreguei a minha vida a Cristo, porque eu entendi que existe uma batalha que é espiritual, e eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus na minha vida, para vencer, para ser feliz, para me libertar das coisas que me escravizam. Talvez você já seja de Cristo,
Mas você não tem clamado por poder, por esse poder que vem do alto. Você não tem se revestido das armas espirituais. E tem saído aí, ó, de cara limpa. Cara limpa não, porque agora tem máscara, né? Para nós sairmos. Mas tem saído aí, ó, com a coragem. Não, queridos. Isso traz sofrimento para você. Nós precisamos sair, mas sair com a força e o poder que vem do alto. E isso nós conseguimos através da palavra de Deus, que é viva e eficaz na nossa vida. É o que está escrito que faz diferença na minha e na sua vida. Que você possa, essa noite, reconhecer que precisa da força e do poder de Deus para continuar firme até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero chamar o pastor Silas para continuar esta batalha, orando por você, orando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus.